Abra a sua Bíblia em Filipenses, é uma das cartas do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4. Deixe a sua Bíblia aberta aí no capítulo 4 de Filipenses. Nós vamos ler o 13 agora. Você já conhece esse versículo. É um versículo pequeno, e que muitos têm usado esse versículo fora de contexto. Eu vou estar trazendo aqui o contexto literário e histórico desse versículo. Tem pessoas que compõem músicas completamente fora de contexto em cima desse versículo. Tem pessoas que proferem palavras e até fazem pregações em cima desse versículo, que é completamente sem fundamento bíblico. Eles pegam um versículo isolado e fundamentam a sua ideia num versículo que está isolado, para trazer uma outra ideia que a Bíblia não diz e que o texto não diz. E por isso que nós temos que examinar as Escrituras. Não basta ler um texto ou um versículo e pregar em cima sem saber o que está pregando, sem saber o que realmente o texto diz. E eu sei que você já ouviu e já proferiu esse texto, já até para você mesmo, mas vamos entender o contexto. Filipenses 4, versículo 13. Vamos juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez, vamos lá? Tudo posso naquele que me fortalece. É o tema da mensagem, é o versículo 13 de Filipenses 4. Vamos entender o contexto. Paulo começa escrevendo essa carta lá no versículo 1 do capítulo 4, você pode colocar para mim, na King James mesmo. Paulo, ele começa assim, ó: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, a minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor, amados. Sabe onde Paulo está nessa hora que ele está escrevendo Filipenses? E por isso ele diz que tem saudade do povo lá de Filipos. Paulo está preso. Paulo está dentro de uma cadeia. Ele está preso. Por isso ele diz: eu tenho saudade de vocês. Olha só, o contexto é esse. Paulo está preso, diz que tem saudade dos crentes lá de Filipos, por isso os filipenses são os crentes lá da cidade de Filipos, e ele diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, a minha alegria e coroa, a minha alegria e a minha honra é saber que vocês estão firmes. Ele está dizendo assim, ó: continuem firmes, venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu estou preso. Paulo está dizendo para esse povo: ainda que vocês venham ser presos também, ainda que vocês venham ser presos também, e isso seria possível, crentes daquele contexto de Filipos ser preso também. Paulo estava preso, e ele está dizendo assim, ó: continuem firmes, firmes, continuem firmes no Senhor, não continuem firmes na sua força, no seu conhecimento, no que você tem na mão, na sua habilidade, da sua competência. Não, Paulo está dizendo, ó: continuem firmes em quem? No Senhor. Esse é o contexto. Vamos ler somente o versículo 12, para você entender. Se você for ler o capítulo 4 todo, você vai entender melhor ainda. Vamos ler o 12, aí Paulo chega no 12, ele vem tratando essa questão com o povo: ó, não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas, versículo 6 que eu estou, todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas e ações de graça. Olha o versículo 7, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento,
guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. A paz de Deus que ultrapassa a lógica, a paz de Deus que ultrapassa, que excede todo entendimento, olha só, guardará o coração de vocês em Cristo. Então continuem firmes no Senhor. Vamos para o 12 agora. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz. Repitam comigo. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Aí ele vai e diz o 13: tudo posso naquele que me fortalece. Deu para entender? Amplia mais a sua visão do conhecimento bíblico. Então, o texto bíblico acima é um dos muitos que estão sendo desvirtuados nos dias de hoje. Tem pessoas que têm uma boa oratória, têm um bom conhecimento, é inteligente, tem um português rebuscado, finíssimo, tem presença de palco, tem performance de palco, é um coach gospel, e vem e fala bonito, e mexe com a emoção, mas não tem Bíblia, não tem palavra, às vezes usa um versículo fora de contexto para mexer com a emoção, e não tem nada de pecado nisso, fazer isso, mas não tem alimento para a alma. E tem pessoas que só vivem desses momentos, sabe? De uma palavra, eu estou precisando de uma palavra, usa até essa palavra. Você pode tudo, mas no outro sentido, de que você tem poder para adquirir, para possuir, para prosperar, tem também. O texto não fala que você não tem, tem também, mas tem gente que só usa esse versículo para dar essa ideia de prosperidade. Então, são textos desvirtuados que eles usam no dia de hoje. São textos citados e aplicados completamente fora do seu contexto literário e histórico, para embasamento de ideias, filosofias que envolvem a pregação do chamado evangelho pragmático. Já ouviram falar sobre isso? Tenta ler um pouquinho sobre o que é o evangelho pragmático. É onde as tribulações da vida das pessoas, ou elas estão em pecado, ou é uma maldição hereditária. Às vezes um crente fiel, piedoso, honesto, honroso, generoso, passa por uma tribulação e vem alguém, você está em pecado, igual fizeram com Jó. Você está sofrendo porque você está em pecado, Jó. A própria mulher de Jó falou com ele, amaldiçoa esse teu Deus e morra. E a Bíblia diz que Jó foi um homem justo, íntegro e bom. Aí você passa por uma enfermidade, por uma doença, por uma cirurgia, por um desemprego, por algo parecido, e todos nós passamos por isso. Alguns passam por isso, por provas, por frutos dos seus pecados, sementes podres que plantaram, e vão colher frutos. Mas eu estou falando aqui de crentes piedosos, é o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, portanto, meus amados irmãos, que amo tanto, continuem, permaneçam firmes no Senhor, porque tribulações virão, doenças virão, enfermidades virão, escassez virão, mas vocês não podem negar a Cristo, essa é a ideia. Então, essas mensagens do evangelho pragmático, onde as tribulações da vida são vistas como vida em pecado ou maldições, está completamente fora de contexto. Isso é uma teologia furada, é uma teologia humanista. O próprio apóstolo Paulo, ele tinha consciência. Vocês sabem quem era o apóstolo Paulo? Um dos principais apóstolos, o que mais escreveu, o que mais foi usado.
Então, o apóstolo Paulo, ele tinha essa consciência da necessidade das vicissitudes da vida. O que é as vicissitudes da vida? São as inconstâncias dos fatos, são as circunstâncias que nós não estamos, de repente, preparados para elas. É um acidente que acontece, sai daqui, um acidente acontece. É uma senhora de 87 anos que cai em casa e quebra o fêmur. É, de repente, uma doença que vem sobre a nossa família, o nosso próprio corpo, e a gente não está esperando, e vem as vicissitudes da vida, são as inconstâncias dos fatos, são as mudanças de variações do temperamento, são as coisas, as instabilidades dos acontecimentos, um desemprego de repente, uma empresa que fecha e demite tantas pessoas. Em 98, no ano de 98, o metrô, eu era funcionário do metrô, o metrô demitiu de uma só vez 2.800 funcionários, e eu fui um deles. 2.800 funcionários demitidos de uma só vez. Provação. Passamos por provações. Alguns amigos meus, alguns colegas meus, não se levantaram. Esses dias um amigo meu do metrô mandou mensagem para mim, dizendo que ele está trabalhando de camelô, porque as coisas não funcionaram. Ele não é evangélico, não é cristão, e não é por isso que tem muitos não evangélicos, não cristãos, que são bem-sucedidos, mas ele falou, eu não consegui, cara, foi um baque tão grande na minha vida, que eu não consegui. As coisas, as vicissitudes da vida, acontecem também com nós crentes. O que Paulo fala, lá em Romanos 5, 3 e 4, Paulo fala que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Paulo é um expert nisso. Paulo, ele sabia, ele tinha uma vida de conforto nos palácios do império. Ele era um homem do primeiro time do Império Romano. Ele tinha conforto, ele era um poliglota, ele tinha dinheiro, ele tinha cultura, ele tinha condições, tinha estrutura, ele mandava, ele tinha pessoas a seu comando, e de repente ele perde tudo, e passa a usar roupas simples, não tem mais dinheiro, não tem mais nada, não tem estrutura, ninguém ajuda Paulo, e agora, porque ele se converteu, aquele que era perseguidor, aquele que tinha o comando, agora ele não tem comando mais nenhum, ele está preso. Ele foi escoteado, ele foi espancado, ele foi humilhado, ele foi rasgado, ele está preso escrevendo essa carta. Por isso ele diz, eu bem sei o que é, eu sei o que é isso. Ele está dizendo com propriedade e com autoridade. Lá em Romanos, é uma outra carta que ele escreve agora aos cristãos de Roma, ele diz, mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A tribulação produz o quê? Então vamos dizer, a tribulação produz perseverança. 4. Vamos juntos. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E quando às vezes passamos por tribulações, por dificuldades, é Deus testando o nosso caráter, é Deus lapidando o nosso caráter, para que a gente tenha de verdade um caráter cristão a toda prova, Então Paulo, ele é muito usado por Deus nesse sentido. Lá no versículo 12, do capítulo 12 de Romanos, ele escreve algo parecido com isso, 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. De repente Deus permite a circunstância, Deus permite um momento difícil para você fazer o quê? Se alegrar na esperança.
Esperança é aquilo que você não tem ainda. Se alegrar que o dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje. É aquele versículo que tem a ver com isso aqui. O choro pode durar o quê? A noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. É você passar pela prova louvando ao Senhor. Difícil, não é? Passar pela dor louvando ao Senhor, mas é possível. É alguém que se interna para fazer uma cirurgia e vai louvando para o hospital. É alguém que está internado e lá no hospital louva ao Senhor. É aquele que passa pela cirurgia e após cirurgia, vem à tona, vem à consciência, ele continua louvando o Senhor. Ele adora antes, ele adora durante, ele adora depois, porque ele é um eterno adorador. Circunstância, enfermidade, nenhuma dificuldade pode parar um adorador. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, aprendi a viver, versículo 11 e 12. Olha, de capítulo 4, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo, ele não está dizendo uma coisa filosófica, ele não está falando uma coisa teórica, ele está falando algo que ele vivenciou. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o mistério, lembra disso? Aprendi o mistério de viver feliz. Aqui Paulo nos dá um segredo. Aprendi o mistério de viver feliz. Eu me debrucei sobre isso aqui. Falei, qual é o mistério que Paulo aprendeu de ser feliz preso, de ser feliz apanhando, de ser feliz sendo chicoteado, de ser feliz algemado, trancado numa cadeia, a ponto de escrever uma carta dessa, que é considerada uma carta do amor. Qual é o mistério? Tem tradução que diz o segredo. Aprendi o segredo, aprendi o mistério. Esse mistério aqui, lá no grego, Paulo está dizendo assim, eu aprendi com uma força maravilhosa. Eu não aprendi lá no Império Romano, eu não aprendi com o imperador, eu não aprendi com a cultura que eu tenho, eu sou um ele não está dizendo isso, mas eu fico imaginando ele dizer isso, eu sou um poliglota, falo várias línguas, eu não aprendi o segredo com a minha cultura, eu não aprendi o segredo de ser feliz com o Império Romano, eu não aprendi o segredo de ser feliz com o poder que eu tinha na mão de mandar e desmandar, eu aprendi o segredo de ser feliz, porque aprendi com uma força sobrenatural que não tem na terra, eu aprendi o segredo de ser feliz, e esse segredo é a força que me sustenta, que vem do Espírito Santo de Deus. Ele entendeu, quando Jesus falou para ele assim, Paulo, a minha graça te basta. Ele tinha um espinho na carne, que muitos conjecturam, que eram várias coisas, mas a Bíblia não define qual era o espinho na carne que Paulo tinha. Alguns chegam a dizer que ele tinha uma enxaqueca incurável, e tantas linhas, tantas coisas, a Bíblia não diz qual era o espinho, ele só tinha algo que machucava, que feria ele, poderia ser algo emocional, poderia ser algo no corpo, poderia ser algo físico, a Bíblia não diz, mas o fato é que ele tinha um espinho na carne, e ele diz, eu orei 3 vezes pedindo a Deus para me curar, e Deus não me curou, Deus não me tirou esse espinho da carne, mas ele recebeu essa palavra, Paulo, a minha graça te basta. O segredo é esse. Paulo recebeu isso, esse é o segredo, porque a graça, nada está acima da graça,
Nada tem mais poder do que a graça. E Paulo entendeu isso, que a graça de Jesus era suficiente para dar força para ele, para romper com todos os obstáculos e passar por todas as vicissitudes da vida. Por isso ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha, essa força não é minha, essa força vem dele, essa força vem do Espírito Santo que habita dentro de mim. Esse é o mistério, é um poder que emana do Espírito com o objetivo de ajudar todos aqueles que confiam no Senhor. Todos. E se você está passando por uma prova, avalie a sua vida se não é pecado. Avalie a sua vida se não é algo que você falou de alguém, algo que você projetou com a sua palavra e hoje você está colhendo isso. De repente você está colhendo uma mágoa, colhendo um constrangimento, colhendo algo na sua vida, que é algo que você mesmo proferiu. Então é fruto das suas palavras. Em julho eu preguei aqui sobre o poder das palavras. Há poder em suas palavras. Quem lembra dessa mensagem que estava aqui? A maioria que está aqui. Palavras abençoam, palavras amaldiçoam. E palavras são sementes que você joga ao vento, que você joga no coração de alguém, que você joga na vida de alguém. Então, essas palavras que estão semeadas vai gerar fruto dessas sementes que você está semeando, e você vai colher. Então avalie se o momento que você está passando não é fruto das suas sementes. Se for, peça perdão a Deus: Senhor, me perdoe porque eu estou passando por isso, porque eu mesmo plantei, eu estou colhendo isso e não está bom, está desgastante, não está bom isso em mim, não está agradável, não está confortável. Então reconheça isso, reconhecimento é tudo, reconheça isso, peça perdão, Deus vai te curar, vai te sarar e você vai ficar liberto disso. Mas se o momento que você estiver passando circunstancial não é fruto de semente que você plantou, é algo circunstancial, e você está passando como servo de Deus, aprenda com esse momento. É Deus te dando a oportunidade de você perseverar, de você saber o que é perseverar, e você conhecer essa força, esse mistério, esse poder. Por isso Paulo fala assim, sei passar necessidade e sei ter abundância. Ele está dizendo assim, eu li isso em algum lugar. Não, ele aprendeu com ele mesmo. O Espírito Santo fez ele aprender e ele escreveu para nos ensinar. E eu aprendo muito com o apóstolo Paulo. Paulo escreve essa carta, já falei, preso, possivelmente em Roma mesmo ou em Éfeso. É uma das duas cadeias que ele está preso nesse momento. Então, na nossa vida, temos que estar prontos para todas as situações. O importante é termos a certeza de que Deus está conosco, nos dando equilíbrio emocional. Paulo está preso, mas ele não perdeu a consciência de cristão, não perdeu a sua fé e está completamente equilibrado. Porque equilíbrio também é o quê? Fruto do Espírito. Mostra quem esse homem é. Torturado, chicoteado, rasgado, agora preso, mas completamente equilibrado, escrevendo uma carta com tanta clareza, com tanta autoridade. Olha só que coisa maravilhosa. Esse é o contexto. Esse é o contexto. Analisando criteriosamente esse texto, literariamente, historicamente, eu concluí que a expressão de Paulo aqui, tudo posso naquele que me fortalece, não diz respeito ao poder de conquistar coisas, e de ser coisas, e de se tornar coisas, nada disso, como pregam alguns pregadores modernos, mas sim o poder de enfrentar e de suportar situações que você não procurou. É o poder que você tem de enfrentar.
E somente essa força misteriosa que não vem de igreja, não vem de pastor, não vem de homem, é sobrenatural, vem de Deus para o nosso coração. Por isso Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, essa força que eu tenho de romper, de superar, de passar por essas circunstâncias, não é minha. Essa força vem de Deus, aquele que me fortalece, porque é Cristo, irmãos, que nos fortalece, é Cristo que nos capacita, é Cristo que nos habilita, é Cristo que nos faz mais do que vencedores. Ou vocês não acreditam nisso? Sim ou não? Então continuem firmes. Eu falo igual o apóstolo Paulo: meus amados irmãos, continuem firmes no Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, de 35 a 39. Abra a sua Bíblia aí e vamos colocar na tela ali, em letra grande mesmo, do jeito que está ali. Todos conseguem ler aí atrás? Está dando para ler? Vamos juntos então, irmãos? Olha Romanos 8, olha só que palavra, que mensagem, que Paulo... O Espírito Santo usa Paulo com propriedade, com autoridade, para respaldar tudo que ele fala em todas as cartas. Vamos juntos? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti mesmo somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, vamos juntos, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dá para entender o que é tudo posso naquele que me fortalece? Nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem tribulação, nem coisas do presente, nem coisas que não existem. Nada é nada. Nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, situações difíceis, percalços, laços, embaraços, é Deus provando a sua fé. Persevere, clame, ore, em nome de Jesus. O verbo saber, usado aqui por Paulo, indica um aprendizado contínuo. Não é tipo, eu já aprendi. Esse verbo, ele está no gerúndio, é um aprendizado contínuo. Paulo está dizendo assim, eu aprendi o que tinha que aprender e estou aprendendo o que eu preciso aprender, eu continuo aprendendo. Irmãos, eu tenho 28 anos de ministério pastoral, e não estou pronto, eu continuo aprendendo, como servo, como pastor, eu continuo igual o apóstolo Paulo, eu continuo aprendendo. Então esse saber indica um aprendizado contínuo na operação do mistério, do segredo que vem de quem? De Deus, do Espírito Santo. Porque por mais tempo de casa que você tenha, por mais experiência que os pastores tenham, por mais experiência que os cabelinhos brancos aqui tenham, tem coisas que vão ser novas na sua vida.
Tem coisa lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá no seu negócio, que você nunca viu, e de repente vai surgir amanhã, e você vai, Senhor, e agora? O que é que eu faço? Se for coisa de número, você liga para o seu contador e ele vai te responder. Se for coisa de fatura, aí você liga lá para quem fez a fatura, ele vai te responder. Agora, se for coisa emocional, se for crise, se for uma crise ali, no relacionamento humano ali, entre os seus funcionários, entre a sua empresa, lá na escola, onde você estiver, coisa que você nunca viu e que pode surgir, no trânsito, no shopping, na rua, na praia, onde você estiver, alguma situação pode acontecer que você nunca viu e que na hora você tem que decidir. Esse segredo, esse mistério vem da onde? De Deus, Espírito Santo de Deus. Então, sei passar necessidade. Finalizando, sei passar necessidade. Para o homem natural, o passar necessidade é uma situação desesperadora. Desesperadora. O homem que não tem Deus, não tem Cristo, ele não tem uma solução, ele não tem uma saída. Ele não tem dinheiro, ele não tem um amigo, ele não tem alguém para arcar com as suas despesas ou com a sua crise, e ele está desesperado. Cristão não fica desesperado, fica angustiado, fica perplexo, mas não desamparado e nem desesperado, porque a força, o segredo do viver vem do Espírito Santo do Senhor, e a força dele não está em homem, está em Deus. Então vamos lá, para o servo que sabe passar necessidade, a situação não o torna motivo de fraqueza, de fraco, de desânimo, de revolta, de lamúria, de ira, de ódio, de acusações, de julgamento. Não, cadê? É nessa hora que a gente vê quem é crente, é nessa hora que a gente vê quem é servo. E às vezes Deus permite a situação, a pessoa ali vai se esbravejar, a reação ali vai dizer quem de fato essa pessoa é. O cristão, ele é manso, o cristão ele suporta, ele persevera, ele chora, ele clama, ele pede essa força que vem de Deus para suportar, porque ele sabe passar necessidade, ele busca o Senhor, ele depende do Senhor, é o aprendizado do dia a dia, dependência do Senhor. Paulo diz, sei passar necessidade, e por final mesmo agora, ele diz, sei ter abundância. Olha só, dois extremos, necessidade, vamos colocar aqui desse lado, necessidade, escassez, fome, tribulação, e aqui, abundância. Olha só, abundância é tudo de bom sobrando, dinheiro na conta sobrando, dinheiro sobrando, paz, alegria, tudo, está tudo bem, tudo funcionando, abundância, está tudo em ordem, tudo em paz. Mas sabe o que acontece com a maioria das pessoas quando tem abundância? Sabe o que acontece? Esquecem do Senhor, tem uma vida confortável, sabe, prazerosa, não falta nada. Para que Deus? Para que a igreja? Por que eu vou para essa igreja? Por que eu vou lá? O que eu vou fazer lá? Tem tudo, conforto, tudo dentro de casa, tudo, está tudo funcionando. Para que eu vou querer Deus? Para que eu vou querer a igreja? Por que eu vou dar obediência ao pastor? Porque está tudo funcionando. O servo de Deus, quando tem abundância, ele aproveita a abundância que tem para dividir com o necessitado. Ele não se conforma somente, ele goza o conforto, ele goza da abundância que tem, mas ele faz o quê? Transbordar na vida de quem não tem nada. Essa é a diferença. Quando Paulo diz assim, ó, sei o que é estar nu, com fome, sem nenhum, necessitado, e sei o que é ter em abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. A importância desse versículo para nós, sabe qual é? É a gente
olhar para nós mesmos e dizer que nós não somos autossuficientes, nós não podemos nada, nós não somos autossuficientes em nada. A nossa dependência ela é total de Deus. Então, tudo posso se você está com Cristo. Você pode tudo, até ter fartura, ter abundância, ter casa confortável, ter carro do último tipo. Você pode ter o que você quiser em Cristo, reconhecendo Cristo, honrando a Cristo, continuando adorando a Cristo com tudo que tem. Você pode ter tudo isso, mas como você pode também passar por circunstâncias dolorosas, difíceis, porque aquele que te fortalece não é homem, não é instituição, é o Espírito Santo do Senhor. Então podemos dizer hoje, com esse aprendizado, tudo posso naquele que me fortalece? Vamos juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Não na minha autossuficiência, mas na total dependência de Cristo Jesus, o meu Senhor. Será que a gente consegue repetir isso em pé? Vamos lá? Vamos ficar de pé? Eu falo, vocês repetem, tá bom? Vamos lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Não na minha autossuficiência, mas na total dependência de Cristo Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Vamos adorar? Você já está de pé e a última parte do culto. Quem não vem às quartas-feiras, perde, né? Não vem e perde. Por mais que ele vá assistir amanhã essa mensagem, quando vai ser colocada lá no Facebook, ele perdeu o privilégio de ficar de pé, perdeu o privilégio de estar aqui recebendo. Quem não pode, não pode, mas aquele que pode não vem, perde e perde feio. Vamos adorar o Senhor, a bondade de Deus, não é isso? É isso? É. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Todo tempo tu és tão bom.
tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Ó Deus amado, Deus querido, bondoso e poderoso, com todo o fôlego que temos, nós estamos declarando a nossa gratidão pela tua bondade, pela tua fidelidade para conosco. Em toda e qualquer circunstância, o Senhor tem sido muito bom para nós. E tu és fiel, a tua palavra diz que o Senhor é fiel de eternidade a eternidade, e pela tua bondade e pela tua fidelidade, podemos declarar em alto e bom som: tudo posso naquele que nos fortalece. Que o amor de Deus, nosso Pai eterno, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Santo Espírito, seja e esteja espalhado com todo o povo de Deus na face da terra, mas de uma forma muito especial sobre a primeira igreja batista em Santo Aleixo, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir a glória do Senhor? Deus abençoe a sua vida. Vão em paz, vão com Deus. Abrace mais um, dê mais um abraço. Abrace mais um.